Vamos agora iniciar o segundo período da nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 26 de maio de 2020. Continuaremos a analisar a matéria teórica, ainda referente ao capítulo 9, portanto, ao assunto de perfis alares, e neste caso especificamente, iremos ver diferentes tipos de perfis alares, o que corresponde essencialmente à secção 9.4 do livro-texto. Ora, naturalmente, existirão diferentes tipos de perfis alares, e já os discutimos de uma forma, enfim, em termos mais ou menos generalizados, nomeadamente no que respeita à sua geometria quantificada em termos de uma espessura relativa máxima e uma flecha também relativa máxima, portanto associada à curvatura do perfil, neste último caso, e portanto vimos que isso tinha, portanto, estas características particulares, estas características geométricas do perfil alar, tinham aplicações a nível do seu desempenho, nomeadamente no que respeita ao comportamento em perda. Mas, naturalmente, afetam igualmente também o seu comportamento no que respeita, naturalmente, às situações de pré-perda, ou mais em situações até afastadas, portanto, desse regime, portanto, em que tipicamente, ou para as quais tipicamente são desenhados para operar, são projetados para operar os perfis alares, portanto, em condições de projeto, portanto, operando ângulos de ataque relativamente reduzidos, no caso geral. Ora bem, portanto, estes diferentes tipos, ou basicamente as vantagens que se poderia obter em função dos diferentes tipos de perfis alares, portanto, naturalmente requereu um conjunto de estudos que foram bastante aprofundados e, portanto, permitindo criar um conhecimento bastante sólido pela primeira vez em relação justamente a essa relação entre as características, portanto, do tipo de perfis alares e então o seu desempenho aerodinâmico. Portanto, na Alemanha, no princípio do século passado, ou nas primeiras décadas, portanto, essencialmente em 1915, 1920, nesse período, portanto, em Göttingen, efetivamente foi quando se começou a estudar e, portanto, a criar esse conhecimento de uma forma aprofundada. Todavia, toda esta informação foi posteriormente, então, uma década depois, portanto, cerca de uma década depois, uma, duas décadas, portanto, durante os anos 30, nos Estados Unidos, portanto, de uma forma mais sistemática. De facto, sistematizando, portanto, toda esta informação e, portanto, todo o desempenho em função, justamente, de uma quantificação desses mesmos parâmetros e depois uma análise também quantificada do desempenho, portanto, no que respeita aos parâmetros aerodinâmicos, portanto, os coeficientes, as características aerodinâmicas que eram produzidos por perfis alares, então, parametrizados em determinadas características geométricas, portanto, em determinados parâmetros geométricos, como eu referi, tipicamente espessura relativa, faixa relativa, mas também, portanto, à medida que as aplicações e o nosso interesse em termos de aplicações se vai tornando mais específico, portanto, também com uma definição mais específica e requerendo a utilização de parâmetros adicionais para definir, então, de uma forma unívoca o nosso perfil alar ou perfil alar em questão. Ora, vejamos então alguns desses exemplos, portanto, nomeadamente baseado nesses estudos sistemáticos realizados primeiro por aquilo que foi portanto, o antecessor daquilo que conhecemos hoje em dia como NASA, portanto, inicialmente chamava-se NACA, e daí também a designação destes perfis, estes primeiros exemplos que veremos, okay, trazem esse acrónimo também associado, então, a um conjunto tipicamente um conjunto de números que quantificam, então, os tais parâmetros geométricos que caracterizam, então, o perfil alar. Ora bem, vejamos então o exemplo 1. Portanto, no exemplo 1 temos um perfil alar conhecido por NACA 2415, portanto, chamados perfis, portanto, em que estes estudos sistemáticos, lá está, permitiram estruturar, portanto, os perfis por famílias e depois, naturalmente, fazendo variações particulares dos parâmetros dentro dessas famílias. Esta é a chamada família de, portanto, NACA 4 dígitos, ok? Em que, efetivamente, o primeiro dígito corresponde a uma quantificação, então, justamente da curvatura do perfil alar, portanto, quantificado em termos de percentagem
da flecha relativa máxima. Portanto, neste caso, 2%. Portanto, relembre-se que nos exercícios que nós resolvemos da sebenta, chegámos a utilizar, portanto, a valores de 4%. Portanto, são valores sempre relativamente baixos, este até mais baixo do que aquele que efetivamente consideramos, portanto, nesses exercícios. Portanto, no caso de um NACA a 24 kg, mas, por exemplo, poderíamos ter portanto, com as mesmas características, no que respeita às geométricas, no que respeita ao restante, mas, portanto, tendo uma flecha relativa de 4%, portanto, seria um 44,15, por hipótese. Okay? Depois, este 15, lá está, no fim, aqui, os últimos dois dígitos, respeita, então, ao outro parâmetro geométrico principal que falámos, portanto, a espessura relativa máxima, portanto, também dada em percentagem, portanto, neste caso, teremos uma espessura relativa de 15%. Ok? Temos aqui um último dígito, portanto um quarto dígito, aqui entre o 2 então e o 15, que nos especifica ainda, dá-nos uma informação mais específica, portanto para esta família de perfis, uma informação efetivamente importante e que nos diz onde é que ocorre, portanto a localização em termos de corda, né? Corda relativa, x sobre c, portanto percentagem da corda, certo? Onde ocorre este valor da flecha máxima. Ok? E, portanto, efetivamente, este valor vai aparecer aqui em percentagem da corda a dividir por 10. Portanto, significa, se temos aqui um 4, efetivamente, o ponto onde irá ser atingido o valor de flecha máxima, ok, será a 40% da corda, uma vez que dividimos os 40% por 10 e ficou, então, o dígito 4, certo? Portanto, estes perfis, efetivamente, se começam por um dígito que não é nulo, ou melhor, exatamente, por dois dígitos que não são nulos, porque, como vemos, ambos os dígitos estão associados à presença de curvatura no perfil alar, isso significa que perfis, então, com os primeiros dígitos nulos, naturalmente, corresponderão a perfis simétricos. E, portanto, poderíamos ter depois os outros dois dígitos aqui, por hipótese podia ser 15 na mesma, ou poderia ser qualquer outro valor. Portanto, se fosse 15, teríamos um perfil que seria simétrico, portanto, o NACA 0015, ok? Seria um perfil simétrico, ou seja, flecha relativa ou flecha simplesmente nula, ok? Portanto, sem curvatura. Portanto, com a espessura que fosse efetivamente indicada pelos últimos dois dígitos. Não é? Portanto, relembre-se que no trabalho computacional, o vosso trabalho de grupo, vocês usaram um NACA 0010, portanto, era um perfil simétrico, daí que vocês, no estudo da camada limite, portanto, sobre o perfil alar, e tendo em conta que considerámos então, nessa situação, portanto, que o perfil alar se encontrava ângulo de ataque nulo, isso significa que só precisaram de analisar, portanto, uma das superfícies, portanto, e não as duas, uma vez que elas eram iguais na medida em que extrador-se e intrador-se, portanto, sendo o perfil simétrico, naturalmente correspondem a iguais superfícies. Mesmo assim, naturalmente que a distribuição de velocidade, a distribuição de pressão seria diferente, obviamente mesmo sendo o perfil simétrico, se ele se encontrasse ângulo de ataque. Não era o caso, considerámos que estava ângulo de ataque nulo, por simplesmente porque, portanto, não valia a pena estar vocês a fazerem vários cálculos que corresponderiam exatamente ao mesmo tipo de operações. Naturalmente produziriam resultados diferentes, seria educativo por essa via, mas saia um bocadinho do âmbito daquilo que se pretendia em termos de objetivos do trabalho de grupo. Ora bem, voltando aqui então aos nossos exemplos, portanto temos, por exemplo, outra família bastante conhecida, okay, que é de perfis NACA, que é representada desta forma. Portanto, aqui já bastante mais específicos, portanto, perfis alares mais desenvolvidos neste exemplo 2. Okay? Portanto, aí, para estes perfis alares mais desenvolvidos, com características mais específicas, então, foram definidas várias séries, portanto, esta é a chamada série 6, certo? E, portanto, aqui este primeiro dígito, então, a seguir ao acrónimo NACA, indica qual a série correspondente, então, a este perfil. Depois, temos, então, um conjunto de dígitos, à semelhança do que já acontecia no caso anterior. Ok? Bom, portanto, os últimos dois dígitos, e de novo, neste caso, voltamos a ter aqui um 15, podia ser, lá está, outro valor, portanto, volta a ser, efetivamente, de novo, neste caso, a espessura relativa máxima do perfil alar, portanto, 15%, que seria, em tudo semelhante, a este 24,15.
ok? Simplesmente este 4 que aparece aqui também surgia no 2415, agora para esta família de perfis, tem um significado diferente, ok? Portanto, este 4 aqui significa que o valor de coeficiente de sustentação para o qual foi projetado este perfil lá, ok? Portanto, as condições de projeto, portanto, condições, digamos, ótimas para que ele foi projetado, é para operar a um valor de CL, coeficiente adimensional de sustentação, que aqui o dígito representa 10 vezes esse valor de coeficiente. Portanto, significa que, se temos 4, o valor de CL de projeto para este perfil alar seria 0,4. Okay? Naturalmente que ele poderá funcionar em outras condições, a operar a outros ângulos de ataque, portanto produzindo outros valores de CL, como é lógico, mas este é aquele para o qual ele foi desenhado para condições ótimas. Normalmente estará associado tipicamente um valor de resistência mínima. Todavia, esta série 6, okay, tem também determinadas características em que essa região, portanto, de baixa resistência, tipicamente associada então a estes perfis que tiram partido, portanto, na sua geometria, no seu desenho, portanto, de termos tensões em regime laminar significativos e que sabemos que em regime laminar a camada limite produz menor resistência de atrito do que em regime turbulento e, portanto, estes precisa-lares, como eu irei exemplificar daqui a pouco, portanto, exibem aquilo que se chama uma bossa laminar. Portanto, uma região, okay, em torno do valor de CL de projeto, portanto, está 0,4, neste caso, quer para um lado, quer para o outro, portanto, este 2 exprime essa extensão em valor de variação de CL, também multiplicado por 10, portanto será de 0,2, portanto teríamos mais ou menos 0,2 aqui, em termos de extensão desta bossa laminar, portanto uma região de baixa resistência aerodinâmica, que pode ser explorada, portanto, aqui em torno do valor de CL projeto. Portanto, sabíamos que, sim senhor, muito bem, tinha sido projetado, portanto, baixa resistência, portanto, para operar com, digamos, uma eficiência aerodinâmica máxima, então, frequentemente exprimimos-lo pela razão CL sobre CD, portanto, aquilo que pretendemos obter, que é o CL, o benefício, face ao custo que incorremos para obter esse CL, que é o nosso CD. Portanto, uma eficiência aerodinâmica pode ser definida através de uma razão entre o valor de CL e CD. Portanto, aqui, o valor de CL produzido, portanto, que seria compatível então com as aplicações, um valor de 0,4, dependendo da aplicação em causa, portanto selecionaríamos ou este perfil ou outro, que tivesse aqui outro valor, naturalmente, consoante a aplicação que fosse pretendida, mas depois sabíamos que, efetivamente, em torno deste valor de CL projeto, continuávamos a ter ali toda uma gama, okay, em que o CL poderia variar, neste caso, portanto, mais ou menos 0,2 em torno de CL 0,4, ok? Em que estaríamos ainda assim dentro da tal chamada bossa laminar e, portanto, os valores de CD continuariam a ser bastante mais reduzidos do que para outras condições da operação e, portanto, permitindo tirar partido, mesmo que as condições, portanto, precisássemos de variar as condições da operação em termos de CL, ok, relativamente ao valor de CL de projeto, portanto, tentaríamos enquadrá-lo, portanto, nesta bossa laminar de maneira a obtermos, então, nesta gama, máxima eficiência aerodinâmica. Naturalmente, podíamos sempre escolher uma bossa mais tensa, portanto, um perfil que tivesse uma bossa mais tensa, se fosse o caso, ok, de necessitarmos para a aplicação em causa. Finalmente, faço-te a referir este segundo dígito, portanto, este 5 que aqui surge. Este 5 dá-nos uma localização do ponto onde é atingido o pico de sucção em condições de ângulo de ataque nulo, portanto, o valor de CP mínimo expresso na sua localização, no que respeita à posição, portanto, percentagem da corda. Portanto, neste caso, também seria, portanto, o pico de sucção obtido, então, para ângulo de ataque nulo a 5%, portanto, da corda, portanto, nestas condições. Naturalmente, alterando o ângulo de ataque, o pico de sucção iria mudar de localização, ok? Mas este ângulo de ataque nulo, portanto, seria a referência para esta situação, ok? Portanto, iremos ver daqui a pouco, portanto, que nós podemos então ter, e importa ter conhecimento justamente dessa informação, não apenas através, portanto, esta é uma informação compacta, portanto, reduzida em termos do perfil lá, mas interessa-nos ter, portanto, em que este segundo, esta série 6 já introduz aqui, portanto, ou esta família,
perfis do quadro, esta é a série 6, introduz aqui mais já alguma informação em termos do seu desempenho, ok? Todavia, importa conhecer, de facto, a evolução das características aerodinâmicas, quer, portanto, simplesmente o CL em função de alfa, portanto, para cada um dos perfis, ou para o perfil que pretendemos utilizar na nossa aplicação, quer em termos da chamada representação polar, em que temos uma representação de efetivamente o nosso CD em função de CL. Portanto, temos eixos que, em vez de serem CL e alfa, são CD e CL. Ok? Portanto, essa designada por representação polar, e normalmente é nessa representação polar, portanto, a polar aerodinâmica, onde nós podemos visualizar melhor a chamada bossa laminar, onde tínhamos, como eu referi, devido ao regime laminar, nessa gama de operação, portanto, baixos valores de resistência, o que vai aparecer na polar justamente na forma de uma bossa, nesta representação gráfica polar, portanto, como eu referi, CD em função de CL. A polar, então, a aerodinâmica. Ora bem, antes de vermos este tipo de representações, vamos aqui passar a um terceiro exemplo, só para, portanto, complementar. Portanto, naturalmente, aqui neste caso, portanto, este perfil não era um perfil laminar, era um perfil que tira partido, portanto, só parcialmente laminar, portanto, daí a poça, não é? Mas nós podemos desenhar perfis que, naturalmente, serão sempre parcialmente laminares, portanto, é impossível ter um perfil a menos que fosse um número de Reynolds excepcionalmente baixo, portanto, que eu fosse estar a operar, e em termos de aplicações aerodinâmicas de engenharia não será, em geral, o caso. Ok? E, portanto, teremos sempre, naturalmente, uma extensão limitada em regime laminar, depois, quando as camadas limites apanham com gradiente de pressão adverso, na recuperação de pressão, não é? Passado as zonas de sucção, naturalmente que a camada limite irá transitar de regime laminar para turbulento. É inevitável que ocorra esta recuperação de pressão, porque o perfil tem de acabar, não é? Portanto, tem de haver recuperação de pressão sobre baixa de pressão, aqui representado no nosso menos CP, habitualmente representa-se desta forma, como já sabem, também foi o que usaram no vosso trabalho computacional para fazer a representação da distribuição, do coeficiente de distribuição de pressão, portanto CP, ok? Portanto, depois desta zona de sucção, portanto, nós teremos de ter, portanto, aqui gradiente de pressão favorável, depois uma região, neste caso está representada por este perfil laminar, tipicamente em gradiente ou ligeiramente favorável ao próximo de nulo, portanto, em que conseguimos aqui aguentar a camada limite laminar, mas depois recuperação de pressão, ok? E, portanto, aí transição para regime turbulento. No entanto, enquanto que aqui a extensão da bossa laminar é relativamente, portanto, porque justamente há uma bossa, então é relativamente reduzida, aqui os chamados perfis laminares, portanto, eles são desenhados de maneira a termos uma extensão em regime laminar bastante mais alongada e, portanto, tipicamente até à zona em que ocorre a recuperação de pressão, que basicamente vai coincidir, então, aqui com a zona de espessura máxima do perfil alar. Portanto, tipicamente em perfis alares nós desenhamos de maneira a basicamente termos o quê? Portanto, tipicamente um nariz aqui, um bordo de ataque relativamente espesso, de maneira a nos permitir ter depois aqui uma região relativamente plana, ok, extensa no extradorso, eventualmente também no intradorso, portanto, do nosso perfil alar, portanto, correspondendo aqui, como veem, é uma evolução aproximadamente em gradiente ou ligeiramente favorável ou praticamente nulo. Okay? Depois chegamos ao ponto de espessura máxima, certo? E a partir daí, naturalmente, vai ocorrer a recuperação de pressão, ok? Portanto, o gradiente de pressão adverso e, tipicamente, acabar-se-á o regime laminar e, portanto, a partir daqui teremos regime turbulento, mas, portanto, como veem, conseguimos, tipicamente nestes perfis laminares, portanto, não apenas ali uma pequena bossa laminar, portanto, com uma extensão relativamente reduzida, mas tensões em regime laminar, portanto, se os perfis forem desenhados com estas características geométricas que aqui foi descrito e, portanto, está esquematicamente aqui representado, de maneira a termos, então, extensões em regime laminar que poderão ir aos 40%, 50%, 60% da corda, ok? Tal como está aqui, então, ilustrado. Ora bom, o último exemplo que gostaria de falar e que é relevante são os chamados perfis autoestáveis. E, portanto, isto relaciona-se com uma questão que, embora esteja naturalmente intrinsecamente ligada com a aerodinâmica, portanto, é objeto de uma outra unidade curricular, portanto, que é a chamada estabilidade de voo. Portanto, naturalmente, como o próprio nome indica, autoestável está associado a essa questão, portanto, à estabilidade de voo. E, portanto, iremos apenas, digamos, aflorar esta questão naquilo que é estritamente necessário aqui no contexto da nossa unidade curricular da Aerodinâmica 1. E, portanto, basicamente, para referir que, portanto, com esta distribuição de pressão, e basta pensar,
portanto, que tipicamente, portanto, tem aqui, essencialmente, portanto, a maior parte da sucção, portanto, a força de sustentação, portanto, está neste início, depois até pode cruzar e dar uma contribuição contrária, ok? E, portanto, o que acontece é que, tipicamente, então, a nossa resultante ponto de aplicação da força de sustentação, portanto, está muito próximo do bordo de ataque. O que tende, efetivamente, a criar um momento, portanto, no nosso perfil lá, portanto, a fazê-lo rodar, certo? Ora bem, portanto, esse momento, e como qualquer momento pode ser definido em relação a qualquer ponto, portanto geométrico, no perfil, tipicamente o ponto que se usa é o chamado centro aerodinâmico. Porquê? Porque para perfis alares, e nomeadamente em regime incompressível, embora não façamos aqui esta demonstração, mas esta demonstração pode-se fazer também igualmente em fluido perfeito, vocês têm feita no livro-texto, mas, portanto, sai um bocadinho do âmbito e, portanto, não se considera aqui essencial. Portanto, em regime incompressível, essencialmente à volta do regime incompressível, portanto, este centro aerodinâmico permanece numa posição aproximadamente fixa, portanto, em termos de corda relativa, portanto, a 25% da corda, ou seja, a um quarto de corda. Portanto, tipicamente, então, portanto, se formos para compressível, então pode haver aqui alterações significativas da localização do centro aerodinâmico, caso contrário, ele é um ponto que permanece fixo, ok? Portanto, a cerca de um quarto de corda do nosso perfil alar. E, portanto, um quarto de corda, qualquer coisa assim no género, e, portanto, sob esse ponto de vista, é habitual, então, calcular os momentos em relação a esse centro aerodinâmico, porque se verifica também que, permanecendo este ponto fixo, e, portanto, de acordo com o comportamento aerodinâmico, aquilo que vai acontecer é que este momento, então calculado em relação, portanto, produzido pelas tais forças de sustentação, e naturalmente também resistência, mas essencialmente sustentação, portanto, as forças aerodinâmicas que estão em causa. Portanto, calculado em relação a esse centro aerodinâmico, portanto, este ponto aproximadamente fixo, ele permanece também aproximadamente constante durante um período, portanto, uma gama de operações de ângulo de ataque bastante vasta e, portanto, sofrendo apenas variações significativas quando entramos, por exemplo, em condições de perda, em que aí se altera a distribuição de pressões, altera-se completamente, como já discutimos na aula passada, devido à separação da camada limite, e, portanto, separação maciça, e, portanto, no caso de uma perda aerodinâmica, e, portanto, aí só nesse caso, então, havendo alterações do momento em relação ao centro aerodinâmico, ou se preferirem, da mesma forma como definimos um coeficiente CL adimensional e um CD, também podemos definir um coeficiente de momento em relação então ao tal centro aerodinâmico, adimensionalizamos de forma semelhante, notando apenas que se isto é um momento, é uma força vezes um comprimento e, portanto, aqui em baixo vai ter de aparecer a corda ao quadrado, quando no CL e no CD, portanto, aparecia para um perfil apenas a corda. Naturalmente, se for para uma asa, vai aparecer aqui a área, não é? Ora bem, portanto, assim sendo, basicamente o que acontece é que nós teremos então um valor aproximadamente constante, portanto, para perfis alares típicos deste momento medido em relação ao centro aerodinâmico, ok? Portanto, o momento aplicado no perfil, no entanto, portanto, sendo constante, este valor, portanto, essencialmente, então, corresponde a um momento não nulo, portanto é constante, mas não é nulo. Não é? E, basicamente, o que acontece é que, então, esse momento tende a mudar, então, as condições da operação do perfil, portanto, afeta, basicamente, a sua estabilidade de voo. Portanto, como é que se resolve isso? Resolve isso numa aeronave, tipicamente considerando uma superfície sustentadora adicional, para além das asas, não é? Portanto, poderão ser ou os estabilizadores horizontais, e, portanto, aí tipicamente a funcionar, portanto, produzindo sustentação negativa, de maneira portanto, que o momento produzido vá ser neste sentido, portanto, no sentido dos ponteiros do relógio, de modo a contrariar, portanto, o momento de picada que é tipicamente introduzida, então, portanto, este valor do momento em torno do centro aerodinâmico. Podemos fazer o contrário, não é? Portanto, considerando, por exemplo, canário, portanto, consideramos as superfícies sustentadoras aí montante, portanto, da superfície sustentadora principal, que é a asa, e nesse caso, portanto, aí já o canar, portanto, produzindo sustentação positiva, na medida em que pretendemos na mesma anular aquele momento em torno do centro aerodinâmico produzido pela asa, ok? E, portanto, nesse caso, portanto, sustentação positiva, porque está à frente da asa e, portanto, gera o tal momento também nesse sentido. Ok? Portanto, contrário àquele produzido pela asa. Portanto, isto basicamente para manter, então, ali a nossa aeronave equilibrada,
certo? Portanto, com resultante de momentos nulo, e assim sendo, portanto, nós precisamos de utilizar, portanto, então, tipicamente, não apenas uma asa, portanto, em vez de termos apenas uma asa voadora, precisamos de superfícies sustentadoras adicionais, como eu referi, ou o estabilizador horizontal ou o canar. No entanto, nós podemos compensar esse efeito, portanto, desta geração do momento de picada, portanto, aqui produzido pelas forças aerodinâmicas, de um perfil clássico. No fim de contas, quando chegarmos aqui a esta zona, portanto, mais próxima do foro de fuga, conseguirmos que haja aqui uma inversão, um cruzamento destas linhas e, portanto, passando efetivamente a ter uma resultante de forças aqui nesta zona, que irá ela própria, portanto, sem a necessidade, então, de termos o tal, por exemplo, o tal estabilizador horizontal, ok? Portanto, digamos aqui, esta região mais próxima do bordo de fuga, esta zona significativa do perfil, irá ela própria gerar um momento necessário para compensar aquele que é produzido nesta região mais próxima do bordo de ataque, e, portanto, dessa forma, gerando um coeficiente de momento em torno do centro aerodinâmico aproximadamente nulo. Portanto, estes perfis serão, então, perfis autoestáveis, não requerendo, portanto, tem aqui uma forma da linha média, portanto, aqui em S, não é? Portanto, como veem, alterando a curvatura ou invertendo a curvatura, portanto, que temos normalmente num perfil, portanto, esta flecha positiva, se quiserem, inverte para uma flecha negativa, aqui na região portanto, do perfil, na região do bordo de fuga, portanto, dando origem a esta linha média em S, ok? Portanto, poderão ter alguma vantagem, portanto, naturalmente também têm deficiências, na medida em que vamos produzir menos sustentação, ok? Já que depois esta contribuição vai ser negativa, tal como seria, portanto, lá está, no estabilizador horizontal, ok? E, portanto, tem essa desvantagem, mas tem a vantagem de ser autoestável, portanto, de já não necessitar, não requerer, portanto, numa aeronave. Desta forma, podemos ter simplesmente uma asa voadora e, portanto, ela será estável, ok? Sem requerer, efetivamente, para se encontrar a aeronave equilibrada, portanto, o uso ou de estabilizador horizontal ou de um canar, portanto, superfícies estabilizadoras adicionais. Bom, fechamos aqui esta parte e vamos também aqui ver a secção, a falar um pouco daquilo que é o assunto da secção 9.5 do livro de texto, portanto, correspondendo a hipersustentadores. Basicamente, para que é que servem estes hipersustentadores? Bom, decorrem, efetivamente, a necessidade da sua utilização decorre do facto de nem sempre, portanto, as asas, os perfis alares, estarem a funcionar, portanto, em condições para as quais foram desenhados, e, portanto, por exemplo, aqui, isso já foi considerado, por exemplo, aqui temos uma margem de funcionamento em torno do céu de projeto, mas o que acontece é que determinadas condições de operação efetivamente fogem demais, portanto, ali de volta das condições de projeto, e, portanto, sob esse ponto de vista, é necessário, de facto, que a aeronave inclua, então, hipersustentadores para compensar, de facto, esse afastamento em relação às condições do projeto. E, portanto, falamos essencialmente, como poderão antecipar, portanto, das condições que ocorrem em aterragem e descolagem numa aeronave, portanto, em que as velocidades de operação, na realidade, tanto na descolagem como na aterragem, portanto, na descolagem porque partimos de zero, na aterragem porque pretendemos chegar a zero, portanto, são, em geral, bastante mais baixas do que aquelas que teremos em condições de projeto, portanto, em condições nominais de operação. Ok? E, portanto, assim sendo, naturalmente que isso irá afetar o desempenho dos perfis alares, portanto, sabemos inevitavelmente que a força de sustentação é diretamente proporcional à pressão dinâmica e, portanto, à velocidade do movimento do ar ao quadrado e, portanto, sob esse ponto de vista, então, precisamos de compensar, de facto, a redução, nomeadamente de sustentação, que daí decorre, ok? Dessa redução de velocidade. Ora bem, e daí, então, os hipersustentadores vão aumentar a sustentação. Podemos ter, digamos, essencialmente três tipos, ou dois tipos principais e depois aqui um adicional. Portanto, os flaps, que são essencialmente, então, hipersustentadores de bordo de fuga, e os sleds, que são de bordo de ataque, portanto, tendo em conta a região onde eles são introduzidos ou ativados, se preferirem. No que respeita aos flaps, portanto, podemos ter os flaps simples, que basicamente correspondem então a termos a geometria, mas temos aqui uma articulação que permite defletir
não é? Aqui a região do bordo de fuga e, portanto, aumentando dessa forma a curvatura do perfil e aumentamos a curvatura, como sabemos, para o mesmo ângulo de ataque, conseguimos produzir mais sustentação. Depois, os flaps fenda, portanto, em que introduzimos aqui, portanto, sem grande alteração de geometria do perfilar, mas, portanto, temos aqui uma fenda que vai permitir fazer o quê? Reparem, quando aumentamos aqui a curvatura, portanto, temos efetivamente com o resultado que os gradientes de pressão adversos vão ser mais intensos, não é? E, portanto, eventualmente conduzindo à separação da camada limite, o que, portanto, se tivéssemos aqui uma separação maciça, isso ele não, o escoamento deixava de ver, entre aspas, portanto, esta deflexão, esta curvatura do perfil alar, então não adianta de nada, além de que a resistência aumentava bastante. Portanto, o que acontece com esta fenda é que o escoamento de maior pressão no entrador se vai passar através desta fenda, portanto, na forma de um jato parietal, relembre-se que vimos isso, portanto, no fim do capítulo 4, no início deste semestre, no que respeita portanto, secção 4.5, portanto, controle de camada limite, certo? E, portanto, vai permitir atrasar aqui a separação e permitindo, de facto, que, então, continuemos a sentir este efeito, portanto, o aumento de curvatura do perfil alar, portanto, pela presença deste flap, assim com a fenda. Depois temos o flap forward, é que essencialmente, portanto, temos aqui um movimento que é mais complexo em termos de ativação, portanto, um movimento mecânico que faz com que esta região se estenda e que é, digamos, aquilo que tipicamente é mais usado em termos de aeronaves de transporte comercial, nomeadamente, ok? E, portanto, correspondendo não só à mesma, portanto, à medida que fomos alterando aqui o ângulo de ataque, portanto, a posição do flap, a tal designação flap 1, flap 2, flap 3, por aí fora, portanto, diferentes ângulos de ataque, ok, mas também, portanto, resulta, e dessa alteração, portanto, um aumento da curvatura do perfil, lá está, produzindo, portanto, mais sustentação para o mesmo ângulo de ataque e a mesma velocidade, mas também, portanto, um aumento da corda, ok? Portanto, isso reflete-se neste tipo de comportamento em termos de característica aerodinâmica CL versus alfa, ok? Portanto, este será o perfil limpo, ok? Portanto, sem hipersustentadores. Se nós introduzirmos um hipersustentador do tipo simples, portanto, cá está, nós aumentamos o seu, portanto, aumentamos em termos de magnitude, portanto, o seu ângulo de sustentação nula. Portanto, obviamente, para o mesmo ângulo de ataque, estamos, portanto, fazemos esta translação, não é? Aqui do beta, certo? O alfa igual a menos beta, vai parar aqui mais longe, mais negativo, e, portanto, porque o módulo de beta aumentou, beta, aquele ângulo de sustentação nula da nossa análise teórica dos perfis de Joukowski, não é? E, portanto, reparem que para o mesmo ângulo de ataque, então, em relação ao perfil limpo, estamos a produzir mais sustentação. Isto embora a taxa de crescimento, portanto, de CL com alfa, ou chamado DCL de alfa, seja a mesma e, portanto, são paralelas estas retas, não é? Ora bem, quando introduzimos a fenda, lá está, o que acontece é que, reparem, ao introduzirmos aqui esta deflexão, ok, o perfil vai entrar em perda mais cedo, portanto, suporta ângulos, antes de entrar, portanto, para entrar em perda, ele suporta ângulos de ataque mais baixos do que o perfil limpo, porque tem mais curvatura, é natural. Portanto, embora nós consigamos mesmo assim ter um ganho de sustentação em relação ao limpo, não ganhamos muito e, nomeadamente, não podemos operar ângulos de ataque tão elevados. Okay? Portanto, com a introdução da fenda, com o controle de camada limite, de facto, nós mantemos esta tendência, certo? Mas conseguimos estender o ângulo de perda, porque há controle agora de camada limite, a perda vai ocorrer mais tarde, mesmo assim não tão tarde virtualmente como no perfil limpo, mas como veem o ganho de sustentação é bastante mais significativo. Finalmente, no caso do flap follower, temos ganhos associados também aos efeitos que já discutimos anteriormente, portanto no caso do flap fenda, mas também, portanto, o aumento da corda vai permitir com que esta taxa de crescimento do CL com alfa, portanto, vá também aumentar, temos um controle significativo de camada limite e, portanto, temos ganhos muito mais significativos com este flap follower, portanto, aqui, inclusivamente, conseguindo chegar a valores de ângulos de ataque de perda semelhantes àquilo que tínhamos no perfil limpo. E, portanto, estão a ver a grande vantagem, portanto, embora do ponto de vista mecânico seja e mesmo de controle seja mais difícil de implementar, mais complexo do que os casos anteriores. Depois, hipersustentador do bordo de ataque, portanto, select, portanto, significa que vai ser introduzido aqui no bordo de ataque, portanto, uma filosofia semelhante a esta situação, temos aqui do flap fenda, agora no bordo de ataque, portanto, esta fenda poderá ser fixa ao móvel, ok? Naturalmente, se for móvel, poderá vir para baixo, ok? E, portanto, permitir, então, aqui também o controle de camada limite mais significativo, ok? Do que no caso
de ser fixo, portanto, com um ajustamento às condições de operação. Portanto, em termos de serial, o que nós temos, mais uma vez, portanto, é o perfil limpo, certo? Depois com fenda fixa, lá está o efeito de controle de camada limite, que permite, tal como aqui acontecia no caso dos flaps, portanto, estender o ângulo de ataque de perda e, portanto, conseguindo dessa forma obter valores de CL máximo superiores. Aqui eu separei o da fenda móvel, embora isto não corresponda a uma alteração de curvatura necessariamente, ok? Mas essencialmente para não ficar tudo, os gráficos, as curvas todas umas em cima das outras, portanto, com a fenda móvel, efetivamente poderemos ter um controle mais eficiente, ok? Da camada limite. Finalmente, o Kruger, que é também no board ataque, que é um caso particular, portanto, que decorre daquilo que são também os designados flaps split, e que eu não referi aqui, porque na realidade tem relativamente pouca utilidade. Portanto, basicamente um flap split é semelhante àquilo que é usado em termos dos ailerons, mas os ailerons são usados para controle, como sabemos, e não na forma de hipersustentadores, ou também, portanto, como spoilers, portanto, funcionando como travões aerodinâmicos quando pretendemos, portanto, travar a aeronave. Portanto, corresponde a uma superfície que vai sair, portanto, simplesmente como se fosse uma placa que aqui é destacada, portanto, da superfície do perfil. No caso portanto, o perfil lá, no caso dos ailerons, portanto, aqui no extradorso, sabemos. No caso, um flap slip, portanto, poderia ser aqui, então, em diferentes localizações no intradorso. No entanto, como veem, o que acontece é que vai inevitavelmente produzir separações da camada limite e, portanto, baixa eficiência aerodinâmica. No caso do introduzirmos, todavia, aqui no board attack, ok? Portanto, relativamente pequena dimensão e, portanto, direcionado para a frente, o que ele vai fazer é que vai aumentar um pouco a corda e reduzir um pico, portanto, porque se formará aqui uma pequena separação, certo? Ali naquela zona localizada, e, portanto, vai reduzir o pico de sucção, que em determinados ângulos de ataque poderá ser mau, porque a seguir, portanto, se for muito intenso, a seguir segue-se o gradiente de pressão adversa e, portanto, isso poderá dar separação. E, portanto, assim, atrasa a separação, efetivamente, a utilização deste outro tipo de hipersustentador de bordo de ataque, que é o chamado Kruger. Okay? Antes de passarmos à visualização, portanto, das tais características aerodinâmicas, certo? Só queria colocar uma questão, portanto, a utilização dos hipersustentadores, vimos aqui que eram especialmente relevantes então em situações de aterragem e descolagem. A grande questão que se poderá colocar é quando é que a ativação dos hipersustentadores deverá ser mais radical, mais intensa, numa situação de aterragem ou descolagem. Portanto, precisamos de os ativar em ambas as situações, lá está, devido à redução da velocidade, portanto, para garantir que temos a sustentação necessária, mas, de facto, mais intensa, portanto, uma ativação mais radical, mais drástica, portanto, com mais intensidade dos hipersustentadores, para ângulos de ataque maiores, se quiserem, maior deflexão, numa situação de aterragem ou descolagem. Repare-se que numa situação de descolagem nós precisamos de aumentar a velocidade e, portanto, a presença dos hipersustentadores ativos naturalmente vai sempre induzir, inevitavelmente, apesar dos ganhos que conseguimos por essa via, em CL, em sustentação, vai implicar um aumento também da resistência aerodinâmica. Portanto, uma situação em que pretendemos acelerar a aeronave, portanto, uma situação de descolagem, okay, nós não vamos ativar com tanta intensidade os hipersustentadores como numa situação de aterragem, em que efetivamente aí até nos interessa que haja efetivamente um efeito de aumento da resistência, de maneira a reduzir a velocidade da aeronave também, na medida em que vamos estar numa ação de aterragem, portanto, uma fase de aterragem. Ora bem, portanto, assim sendo, iremos finalizar então a aula com a observação então aqui de algumas características aerodinâmicas e vocês poderão então obter justamente este relatório da tal estudo sistemático da parte da NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, ok? E que tem esta informação disponível, pode ser obtida a partir do site da NASA, ok? Portanto, livremente, portanto, a partir deste link ou simplesmente pesquisando por este nome. Okay? Portanto, aqui tem esta informação sistematizada e, portanto, iremos ver aqui justamente algumas situações, portanto, a página 137. 137. Então,
137. Portanto, aquilo que vemos aqui é as características aerodinâmicas do perfil alar, portanto, neste, por acaso, este é o 1412. Não era este, temos aqui o 2415, não é? Cá está ele. Portanto, foi este que nós vimos no nosso exemplo, era o nosso exemplo 1, agora sim. Portanto, era na página 139 e não na 137. Portanto, aqui poderemos então ver as características aerodinâmicas de CL com alfa, cá está, painéis de ataque positivos e negativos, a zona de entrada em perda, a região sensivelmente linear, ok? E também aqui, como veem, o coeficiente de aerodinâmica em relação a um quarto corda, portanto aquele CMCA, como veem, permanece aproximadamente constante, mas negativo, portanto produzido tal momento de picada, que tem de ser compensado, portanto, numa aeronave com superfícies sustentadoras, portanto, para a aeronave estar equilibrada com superfícies sustentadoras adicionais, o tal estabilizador horizontal ou o CANAR, ok? Portanto, aproximadamente constante, exceto nas regiões, como veem, de perda, em que há uma alteração significativa da distribuição de pressão. Aqui a representação polar, como veem, portanto, representado o coeficiente CD em função de CL. E, portanto, como veem, há curvas deste género, que neste caso não têm qualquer bossa laminar, ok? Portanto, são relativamente contínuas, certo? Atingindo aqui um valor mínimo, tipicamente será o valor de projeto do CL, não é? Portanto, no que respeita à localização em termos de CD mínimo, ok? Mas lá está, depende daquilo que pretendermos para o nosso perfil lá. Depois, aqui, vamos ver se agora acertamos na página 217, cá temos o nosso segundo exemplo, portanto, este perfil, este exemplo da série 6, não é? O NACA 652015, ok? E, portanto, como veem, aqui lá temos de novo a CL com alfa e CMCA com alfa também, aproximadamente constante, embora já aqui há alguma variação, já neste caso, certo? Mas o que é mais interessante é ver a representação polar, portanto, CD em função de CL, e, portanto, cá está a chamada bossa laminar. Portanto, aqui em torno de portanto, um CL de projeto, portanto, à volta aqui de 0,4, portanto, e cá está a tal extensão, portanto, em termos de, portanto, o nosso variação de CL, portanto, 0,2, ok? Depois, ainda aqui, efetivamente, também o valor de aqui, portanto, para outras situações, portanto, temos aqui diferentes curvas também para outras situações aqui representadas. Mas, portanto, como veem, o que nos interessava aqui era a observação da tal poça laminar. Ok? Ora bom, depois temos aqui outras situações, portanto, já, por exemplo, no caso de asas, que iremos falar no próximo capítulo, por exemplo, aqui, em que é referido, por exemplo, em função da utilização de diferentes flaps, ok? Em diferentes condições e dependendo da geometria da asa, depois falaremos aqui em termos justamente portanto aqui era flap split, não é? Mas temos aqui outras situações em que irão aparecer, por exemplo, o Fowler, ok? Aqui é double slotted, no caso aqui não apareceu o Fowler, mas temos aqui alguns casos em que efetivamente vai aqui aparecer o flap Fowler também, e portanto aqui o tipo de perda e o valor de CL máximo que é obtido, por exemplo. Mas isto aqui já era para asas, não é? E que ainda não, matéria que ainda não demos, embora as asas sejam construídas com secções de perfil e, portanto, o tipo de perda também está, de certa forma, associado justamente às características dessas asas, certo? Finalmente, para terminar, portanto, no que respeita, por exemplo, aos perfis simétricos, ok? Aqui vocês veem, por exemplo, reconhecem o NACA 0010, portanto, tem aqui a informação em termos geométricos, portanto, x e y na função percentagem da corda, o raio do bordo de ataque, ok? Portanto, 1,10% da corda, certo? E também aqui a evolução da velocidade investida, portanto, aqui o nosso V maiúsculo é um infinito, portanto, e V aqui é a velocidade sobre o perfil alar, portanto, foi o que vocês utilizaram para depois obterem, então, a distribuição de CP, portanto, que é dependente desta razão, velocidades ao quadrado
sabemos, e portanto tem este tipo de evolução, ok? Um pico de sucção aqui e depois um gradiente de pressão aqui adverso por aqui abaixo. Ok? Depois sendo mais intenso aqui na parte final. Portanto, este era o NACA 0010, portanto, para outros perfis alares simétricos, portanto, tem estes dois primeiros dígitos 00, então, por exemplo, 0012 e por aí fora, portanto, tem toda esta informação aqui neste relatório da NACA, deverão então utilizar em caso de necessidade. Bom, terminamos então aqui esta aula de hoje e continuaremos depois com a nova matéria, portanto, e com aplicações na próxima aula.